Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos comentar a respeito deste sínodo que está sendo organizado em Roma durante este mês de outubro, nesta última fase que eles estão fazendo ali, para, através deste novo sínodo, que se chama Sínodo sobre a Sinodalidade, eles querem implantar um novo sistema e uma nova maneira de conceber a igreja e de administrar a igreja. Então é muito importante nós percebermos o que está por trás desse sínodo e quais são as mudanças que esse sínodo quer fazer, segundo o projeto de Francisco. Então, uma coisa que nós estamos sempre explicando e que a maioria das pessoas tem dificuldade de perceber é que a revolução ela nunca acontece de uma forma ostensiva numa só linha. Mas a revolução tem um método que é o seguinte, de fazer sempre duas frentes aparentemente opostas e trabalhando nessas duas frentes, ou seja, nessas duas direções, a revolução faz com que as pessoas assimilem aos poucos os princípios revolucionários, sem prestar atenção tanto nos efeitos, mas sim fazendo com que as pessoas vão aos poucos bebendo dos próprios princípios da revolução. Então esse é o método. Como diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo. Então, da mesma forma, a revolução ela atrai uma nova revolução. E essa nova revolução não necessariamente é numa direção mais radical, mas às vezes a revolução pode recuar um pouco, fazer um movimento aparentemente mais conservador, de retorno àqueles princípios, àqueles fundamentos que a própria revolução quis destruir, para poder assimilar melhor as pessoas e fazer assim com que as pessoas possam aderir com mais convicção àquilo que a revolução está propondo. Então, essa é a forma que a revolução conseguiu vencer na sociedade, na política em geral, e através desse mesmo método é que a mesma revolução está vencendo na estrutura da igreja. Então agora, com esse novo sínodo, eles fizeram aí a proclamação desses novos pecados. Então, o que eles estão dizendo é que nós não devemos prestar tanta atenção naquilo que a igreja chama de pecado, na sua doutrina, mas devemos considerar esses novos pecados que eles estão propondo ali. Então, um deles é o pecado da doutrina usada como pedra a ser atirada contra os outros. Imagine, você tem agora um pecado que é você ter a doutrina como pedra para ser atirada contra os outros. Então, o que está por trás desse pecado, entre aspas, como eles estão querendo propor ali? É que, a partir de agora, nós não podemos pregar uma doutrina. Pregar a doutrina já é pecado. Por quê? Porque quando você tem uma doutrina, você vai mostrar para o outro que ele está no erro. E isso, segundo eles, é uma pedra atirada contra o outro. Não pode. Então, quer dizer que não é simplesmente uma questão de destruir a doutrina católica, mas é de destruir até mesmo a possibilidade de você dizer que a doutrina católica existe e que essa doutrina é, com certeza, algo que vai incomodar os outros, que não aceitam aquela verdade que a igreja proclamou. Depois eles falam de pecado contra a pobreza. Então isso daqui também não faz sentido, uma vez que a pobreza é um dom e a pobreza é até um conselho evangélico. Então não tem lógica falar de pecado contra a pobreza. Depois tem o pecado contra a sinodalidade.
agora é o termo que eles usam muito. Então, pecado contra a sinodalidade seria assim, quando a pessoa não forma comunhão, não forma vínculos de fraternidade, não faz amigos, né? Faz só inimigos, constrói muros, faz separações. Então, isso é pecado contra a sinodalidade. Depois tem a falta de escuta, comunhão e participação de todos. Então, o que se prega e o que se propõe nesta nova igreja fundada agora por essa revolução de Francisco é justamente a comunhão e a participação de todos. Quer dizer que nós devemos esquecer a doutrina moral da igreja, que restringe a comunhão e a participação para aqueles que estão insistindo em viver no pecado mortal e no escândalo público. Então, quer dizer que isso é deixado de lado. E, da mesma forma, nós também, segundo esses novos mandamentos da Igreja de Francisco, temos que deixar de lado a própria doutrina da fé, que impede a participação e a comunhão daqueles que não têm e não querem aderir à fé revelada. Então, no fundo, o que nós podemos concluir é que não há espaço para a revelação de Deus nesta igreja sinodal. Então, aqui veio a intervenção de Monsenhor Viganò, nesse dia 15 de outubro, que escreveu esse texto dizendo que, não querendo pedir perdão pelos verdadeiros pecados contra Deus e contra os outros, que os seguidores da seita bergoliana praticam casualmente o sínodo sobre a sinodalidade e inventa novos pecados contra a terra, contra os migrantes, contra os pobres, contra as mulheres, contra os marginalizados. Portanto, é um novo decálogo pauperista e politicamente correto. Aqui estão, em nome dos fiéis, a quem Bergoglio atribui culpas que eles nem sabiam que existiam, descobrimos o pecado daqueles que viraram a cabeça para o outro lado diante do sacramento dos pobres. Então você veja aí como é estranho esse texto do Sínodo de 2024. Essas palavras recordam as objeções de Judas, que é tão apreciado por Bergoglio, quando Maria Madalena quebrou o precioso vaso de aromas para ungir os pés de Nosso Senhor. Então, logo Judas começou a reclamar, dizendo: por que esse vaso, que é caríssimo, de óleo perfumado, não foi vendido por 300 denários para dá-los aos pobres? Então quer dizer que, como o próprio Evangelho diz, ele não estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e como tinha o dinheiro da bolsa, ele roubava ali o que se colocava na bolsa. Da mesma forma, esses bispos que estão aí e esse falso papa não está preocupado com os pobres. Porque se estivesse realmente preocupado com os pobres, estaria fazendo uma coisa efetiva para a solução do problema da pobreza, que eles têm capacidade de fazer, simplesmente reorganizando a comunidade e a civilização cristã. Porque quando havia uma civilização cristã organizada, os pobres viviam com dignidade. E cada um tinha tudo que era necessário para viver. Não havia miséria. Então o problema não é a pobreza. O problema é a miséria. Qual que é a diferença? A pobreza é quando a pessoa vive de uma forma simples, mas ela tem tudo o que precisa e ela está ali numa vida simples, organizada, com tudo que ela necessita. Essa pobreza não só é um dom, mas ela foi escolhida pela própria Sagrada Família de Nazaré. Então, Jesus escolheu viver no seio dessa família pobre, mas que não tinha miséria. Então, por isso que a pobreza é um conselho evangélico, vivido por todos os religiosos. Agora, a miséria é fruto de uma exploração social.
E essa exploração social faz parte do interesse desses grandes bancos e dessa estrutura que se montou nessa nova ordem, da qual Francisco faz parte. Então, se ele quisesse realmente resolver o problema da miséria, bastava conversar com esses chefes de bancos e toda essa elite mundial que faz parte do grupo deles, para poder dar fim a esse problema da miséria que existe no mundo inteiro. Não só nos países pobres, mas também nos países ricos. Então quer dizer que isso daqui não passa de uma demagogia total. Por isso continua aqui Monsenhor Viganò dizendo: o novo curso sinodal inaugurado ontem com o lançamento promocional em São Pedro, um evento doloroso em nome da religião verde e da ideologia woke. Então, é isso que eles estão fazendo, na verdade. Com esse novo sínodo, estão fazendo ali um evento em nome dessa religião verde, tribalista e ecologista, que é a última fase revolucionária, depois do comunismo, e dessa ideologia woke, que não tem parâmetros mais, nem de autoridade, nem de ordem, nem da própria referência de Deus. Então tudo isso avança em direção à religião globalista, enquanto os conservadores se preparam para celebrar mais um ano do documento Summorum Pontificum entre os redemoinhos de incenso ecossustentável. Então quer dizer que é uma frase interessante para mostrar o quadro da situação. Quer dizer que enquanto os radicais que estão ali dominando o Vaticano, membros da teologia da libertação, comunistas, ecologistas, pessoas do nível mais baixo, vão promovendo esse sínodo, os conservadores ou falsos tradicionalistas que tem por aí, eles fazem esses eventos comemorando, olha, graças a Deus temos mais um ano para poder celebrar a missa tradicional. Então eles vão usando aquele incenso naquela atmosfera ecossustentável do sínodo que está efetuando mais esse último passo da revolução para destruir a igreja. Então quer dizer que as pessoas que são realmente interessadas na glória de Deus, que não pensam em si mesmas, nem estão apegadas nos seus desejos e nas suas ambições religiosas, porque muitas vezes as pessoas têm ambição naquele mundo espiritual, tem aquela gula espiritual, ao invés de se apegarem na vontade de Deus e no verdadeiro mistério da cruz. Então, essas pessoas acabam legitimando Francisco, como acontece com esses conservadores, como é o caso, por exemplo, de Atanásio Schneider, que nós estamos sempre denunciando, com o bispo que lidera todas essas facções hipócritas desses tradicionalistas conservadores que se dizem salvadores da pátria, mas que, na verdade, estão ali para apoiar, mesmo que eles critiquem, eles estão apoiando tudo aquilo que estão fazendo ali no Vaticano. Porque, segundo eles, Francisco é Papa e não é possível tirá-lo. Então quer dizer que eles dão mais valor para a instituição humana dos prédios e do poder do Vaticano, reconhecido pela nova ordem mundial, do que pela instituição divina. Porque a igreja tem uma instituição divina. A igreja não nasceu da aprovação dos homens, nem da construção dos prédios do Vaticano. Mas a igreja nasceu da palavra de Deus, dirigida a Pedro, dizendo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E o que é ser Pedro? Segundo a lógica de todos os doutores da igreja, segundo a lógica do próprio evangelho. Ser Pedro é ser pedra. Ser pedra é ser consistência. Consistência significa você pregar sempre a mesma mensagem, mesmo que a igreja se adaptasse em coisas secundárias,
Mas a igreja jamais pode mudar a consistência da sua pregação, da sua doutrina, da sua fé. Então, na verdade, quando Jesus instituiu o papado sobre Pedro, ele estava instituindo esta pedra que garante a imutabilidade da doutrina e desses paradigmas fundamentais, não só de fé, ou seja, de teologia, mas também de filosofia. Ou seja, de compreensão do mundo, da vida, da estrutura do homem e da sua submissão a Deus, conforme a boa filosofia que nos leva até a metafísica. Então, isso é Pedro. Isso é a fé católica. Isso é a estrutura imutável através da qual nosso Senhor Jesus Cristo pode salvar os seres humanos. Então, o que eu percebo é que há muitas pessoas que têm uma visão desse problema, mas que, por alguma razão, não observam e não conseguem chegar à visão completa. Entretanto, está aumentando o número de sacerdotes que consideram que Francisco não é um verdadeiro Papa. Então, mesmo que sejam padres, como é o caso desse padre italiano, Giorgio Maria, mesmo que eles considerem que Bento XVI ainda foi um Papa válido, pelo menos ele já tem a clareza de demonstrar que Francisco jamais poderia se apresentar como Papa da Igreja Católica. Então veja aqui o que diz o padre Giorgio. Em particular, não duvidei. Na verdade, afirmei e defendi o dogma da indefectibilidade da Igreja. Pois um período de 11 anos não é inédito na história da Igreja em relação à duração de uma crise relacionada a um antipapa. Houve momentos na história da Igreja em que os antipapas reivindicaram o papado e foram seguidos por uma parcela significativa do clero e dos fiéis. Alguns exemplos incluem a época do cisma ocidental, durante o qual houve até 3 rivais que reivindicaram a cadeira de Pedro. Então aqui está dando esse exemplo, mostrando que numa época onde as coisas eram muito mais claras e as pessoas tinham a mente muito mais bem formada na doutrina da igreja, mesmo assim houve essa confusão, com certeza suscitada não só por questões humanas, mas também pelos inimigos da igreja que já trabalhavam naquela ocasião para formar essa perturbação e esse cisma. Então, durante todos esses anos, a igreja ficou sem um papa evidente. E até hoje, os historiadores da igreja não sabem dizer quem era o papa verdadeiro no decorrer desse cisma que durou aí tantos anos. E ele diz ainda, em alguns casos, essas situações de cisma e confusão duraram até décadas. Quanto ao dogma da infalibilidade papal, não o nego. Pelo contrário, defendo que é necessário e é precisamente este dogma que prova que Bergoglio não é o Papa. Então aqui uma frase muito importante desse padre, porque normalmente os padres que foram bem formados e que não aderiram ao galicanismo, principalmente nos Estados Unidos ou também na Itália, na Áustria, na Alemanha, alguns países que eram mais fortes nesse vínculo com o papado pela própria história, então eles conseguem perceber com mais facilidade o que é verdadeiramente o dogma da infalibilidade. Ou seja, nós conseguimos entender que o Papa é infalível porque o Papa é Pedro. Ou seja, ele é sucessor de Pedro. E sendo sucessor de Pedro, ele reafirma a doutrina. E isso é o carisma de Pedro. É governar a igreja reafirmando a doutrina. Enquanto que Francisco é um sucessor de Simão, mas não Simão Pedro, mas Simão o Mago, que é um personagem dos Atos dos Apóstolos, que surgiu justamente naquela época, no começo da igreja, em oposição a São Pedro. E São Pedro amaldiçoou Simão o Mago. Mas o Simão o Mago continuou agindo na história, ele teve seguidores em
todas as épocas da história do cristianismo. Então, é ele que criou a falsa filosofia, que existe desde o começo do mundo, que foi ensinada pela serpente, que se chama gnose. Então, Simão, o mago, é o pai da gnose, e, portanto, é o pai de todas as doutrinas relativistas. Então, quer dizer que ele é também o pai dos modernistas. Portanto, Francisco não é sucessor de São Pedro, mas é sucessor de um outro Simão, que é Simão o Mago. E veja aqui o que esse padre diz. Como eu já disse, se o fosse, não poderia apresentar documentos que contradizem os mandamentos de Deus, a doutrina católica, os pronunciamentos definitivos dos seus antecessores e do seu magistério ordinário. Então essa frase é de uma pessoa que está lúcida. Se essa pessoa está lúcida e tem um raciocínio reto, não é difícil que essa pessoa, depois de estudar um pouco mais, perceba que Ratzinger, ou seja, Bento XVI, também foi sucessor de Simão o Mago. Então veja aqui, ó. Mas como já repeti em diversas ocasiões, todo esse discurso se baseia no fato de que o chamado Papa Francisco não é o Papa. E se Bergoglio não é o Romano Pontífice, desobedecendo a ele e a hierarquia em comunhão com ele, a pessoa não incorre em cisma. Então isso aqui também é muito importante, porque cada dia aumenta mais o número de sacerdotes que chegam à conclusão de que estar fora dessa comunhão com Francisco não faz a pessoa incorrer em cisma. Justamente por quê? Porque a pessoa que está em questão ali, esse tal que se apresenta como Papa, não é um verdadeiro Papa. Porque se ele fosse, com certeza nós estaríamos em cisma. Então, esse padre é importante porque é mais uma voz contra esse galicanismo. Porque nós justamente temos que defender essa doutrina católica, contrária à fraternidade de São Pio X e todos esses movimentos galicanos, que dizem que você pode estar fora da comunhão com aquele que é um verdadeiro Papa. Isso aí é cisma e com certeza leva as pessoas para um grave pecado contra a unidade da Igreja. Agora, se nós estamos fora da comunhão com Francisco, é justamente porque ele não é um verdadeiro Papa, e não sendo um verdadeiro Papa, ele trabalha contra a Igreja. Então, eu acho interessante o comentário desse padre nesse livro recém-publicado, e nós continuamos esse diálogo frutuoso com essas pessoas que pensam que Francisco de fato não é Papa, mas que Bento XVI e aqueles anteriores que fizeram o Vaticano II foram verdadeiros Papas. Então, se nós seguimos o mesmo raciocínio do padre Jorge, nós podemos provar, pela própria doutrina católica que ele está aqui apresentando de forma tão clara, que o próprio Bento XVI também não foi um verdadeiro Papa. E assim como João Paulo II, Paulo VI e João XXIII, que são considerados santos, mas que na verdade não foram sucessores de São Pedro. Mas foram, como eu expliquei, sucessores de Simão o Mago. Porque todos eles tiveram infiltrações com essas seitas secretas que continuam mantendo de forma paralela com a Igreja Católica esse rio de todas as heresias que culminou no Vaticano II, que na verdade é a vitória do modernismo sobre a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claro que eles vão usar sempre o método revolucionário, que, como eu expliquei, faz um movimento avançado e radical e depois faz um movimento de recuo que aparentemente é conservador. Então foi assim que Bento XVI trabalhou, por exemplo, com esse Sumorum Pontífico, que não passa de uma grande armadilha para prender todos os tradicionalistas na legitimação desses falsos papas que trabalham contra o catolicismo. Então, por exemplo, nós sabemos que Ratzinger era o companheiro de Karl Rahner. Então, se Ratzinger trabalhou
junto com Karl Rahner, e nunca negou que eles tinham a mesma postura e trabalharam com o mesmo objetivo, então é sinal que Bento XVI também trabalhou para essa ruptura, que foi o Vaticano II. Porque, segundo Karl Rahner, o Vaticano II é uma ruptura necessária. E, conforme nós lemos nessa entrevista, esse tal Karl Rahner, ele criou uma teologia que vai se basear em Descartes e Kant. Então você vai imaginando aqui o que vai dar isso. Porque Descartes, que era iniciado na Rosa Cruz, que era um sujeito completamente movido pelo desejo de destruir a filosofia católica, ou seja, aquela filosofia que, segundo a escolástica, segundo Santo Tomás de Aquino, está a serviço da doutrina revelada e da teologia que a Igreja ensina. Então ele vai, ao lado dessa verdadeira filosofia, ele vai criar uma falsa filosofia baseada na razão humana. Então, segundo essa falsa filosofia, nós não podemos admitir como correto, como verdadeiro, nada que ultrapassa a nossa razão humana. E da mesma forma, essa filosofia de Descartes evoluiu até a filosofia de Kant, que já lá no século XVIII apresentou, segundo a sua concepção protestante, uma revolução muito maior do que aquela de Lutero. Porque a revolução silenciosa e filosófica de Kant, ela levou a um prejuízo muito maior aquilo que Lutero tinha começado. Porque, segundo Kant, toda doutrina moral não passa de algo que brota do homem e que serve simplesmente para garantir a ordem na sociedade. Então, com isso, Descartes destruiu a fé e Kant destruiu a moral. Portanto, os dois trabalham para implantar no mundo o reino de Simão o Mago. E, seguindo essa lógica, o Vaticano II é uma ruptura com o catolicismo, de forma a implantar essa racionalidade crítica, segundo Karl Rahner, que vai substituir a racionalidade metafísica da neoescolástica e da prática católica, ou seja, daquilo que o catolicismo ensinava em todos os tempos, para deixar entrar no seio da igreja todos os erros da filosofia moderna. Então, com isso, nós podemos perceber que o Vaticano II, que foi implantado por João XXIII e que depois foi consumado por Bento XVI, não passa de um grande golpe para que a estrutura da igreja passe a estar a serviço desse relativismo, desse modernismo e desse conjunto de heresias, não só no campo da teologia, mas também no campo da filosofia, que, na verdade, é o reino de Simão o Mago. Então, fica claro que nenhum deles pode ser sucessor de São Pedro, porque eles não foram pedra. Ou seja, eles não foram pessoas que mantiveram o carisma petrino de conservar a fé, conservando a verdadeira filosofia. Mas, ao contrário disso, eles implantaram a revolução através do carisma que eles receberam nas sociedades secretas, a partir do ensinamento de Simão o Mago. E quem está consumando essa revolução é Francisco. Por isso que eu disse, de João 23 até Bento XVI, nós temos a primeira fase da revolução, que a gente pode chamar de Igreja Conciliar. E agora, com Francisco, nós entramos numa segunda fase da revolução, que é uma fase mais adiantada, que nós podemos chamar de Igreja Sinodal. Então, essa igreja sinodal é a consumação desse novo período onde você colocou um novo paradigma e você não sustenta mais nem a moral cristã, nem a fé cristã. Por quê?
Porque em cima da moral cristã eles colocaram Kant. E em cima da fé cristã eles colocaram Descartes. Então aqui se criou esse racionalismo crítico, que é o domínio do homem ao invés de ter o domínio da revelação divina. Então, isso é, na verdade, o triunfo de Simão Mago. Então, se as pessoas querem realmente permanecer católicas e querem entender todo esse ensinamento, que tudo que eu estou falando aqui não vem da minha cabeça, nem do meu raciocínio, nem de um espírito de revolta, mas vem do meu amor e da minha consagração total ao catolicismo, à Igreja Católica de todos os tempos, e da minha submissão total aos papas de todos os tempos, que foram sucessores de São Pedro. Então, por isso, fazemos questão aqui de lembrar o magistério de São Pio X na sua encíclica Notre Charge Apostolique, que é uma encíclica fundamental, onde ele excomunga todos esses que são discípulos desta nova seita conciliar e dessa nova igreja bergoliana. Então, diz São Pio X, o mesmo acontece com a noção de fraternidade, cuja base assenta no amor aos interesses comuns, ou para, além de todas as filosofias, de todas as religiões, na simples noção de humanidade, englobando assim no mesmo amor e igual tolerância para todos os homens, com todas as suas misérias, tanto intelectuais e morais, quanto físicas e temporais. Ora, a doutrina católica ensina-nos que o primeiro dever da caridade não está na tolerância das convicções erradas, por mais sinceras que sejam, nem na indiferença teórica ou prática ao erro ou ao vício em que vemos imersos os nossos irmãos, mas no zelo pelo seu desenvolvimento intelectual e moral, não menos do que para o seu bem-estar material. Essa mesma doutrina católica ensina-nos também que a fonte do amor ao próximo se encontra no amor de Deus e no amor de Jesus Cristo. Todos os outros amores são ilusão ou sentimento estéril e passageiro. Então aqui o Papa São Pio X, verdadeiro sucessor de São Pedro, nos ensina muito bem que nós não podemos aderir a essa nova igreja sinodal, que é fruto da Revolução do Vaticano II, e que nos apresenta exatamente isso. Uma fraternidade que está baseada no amor aos homens e nos interesses comuns a todos, acima de todas as filosofias e de todas as religiões. É certo? Então, quer dizer, é exatamente isso o significado dessa nova igreja. Por isso que nós fazemos questão hoje de explicar essas coisas, para que as pessoas sinceras e que queiram de todo o coração continuar seguindo a verdadeira Igreja Católica, que essas pessoas então consigam perceber que esta nova Igreja Sinodal não é a Igreja Católica. Então que Deus nos ajude a permanecermos firmes no ensinamento de todos os verdadeiros papas e que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Rei e Senhor, possa também triunfar sobre todos esses erros e sobre todas essas heresias e dar também o triunfo para a sua Santa Igreja, para que nós possamos novamente gozar da paz e da liberdade, a fim de anunciarmos a verdadeira doutrina e o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Ele seja bendito para sempre.